está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você, juntos até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo. Vem aí o final de semana, hein? Domingão de rodada dupla, tem jogo do Guarani, da Ponte do Guarani, você sabe. Você vai acompanhar tudo aqui, tem a final da Supercopa do Brasil, não é? Palmeiras e São Paulo, na sequência a gente já emenda os dois jogos, vai começar 3 da tarde e vai terminar, que horas, Giba? Meia-noite. É muita bola rolando. E você sabe, aqui na Bandeirantes é muito melhor com o timaço de Carlos Batista. 11h32, vamos aos destaques desta sexta-feira. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta anuncia Gabriel Novaes, atacante revelado pelo São Paulo como reforço. Atacante chega a Macaca por empréstimo do Red Bull. Atleta de 24 anos vai preencher uma das 4 vagas restantes da lista A do Paulistão. Time de João Brigatti recebe o São Bernardo domingo no Majestoso. Guarani segue preparação para enfrentar o Santos fora de casa domingo. Diogo Matheus ainda se recupera de dores na coxa e não tem condições de jogo. Chay, que estava com lesão no joelho, entrou no duelo contra o Mirassol e deve estar à disposição. Ituano acerta a contratação de Leozinho, ex-melhor do mundo sub-23 de futsal. Após sair do Magnus Sorocaba, o jogador atual pelo Hercílio Luz na última temporada e agora chega ao Galo de Itu para tentar seguir a carreira como jogador profissional. O nome do atleta já foi publicado no bid da CBF. Santos sofre transfer ban por dívida com o técnico Fabian Bustos e não poderá inscrever reforços. Ex-treinador cobra cerca de 5,9 milhões de reais pelo rompimento de contrato com o Peixe. Gabriel Brazão e Jorge, recém-contratados, não poderão ser inscritos no Paulistão. Soteldo tem lesão muscular confirmada e desfalca o Grêmio por pelo menos 2 meses. Destaque do início da temporada, o venezuelano sofreu lesão na coxa direita na partida contra o Juventude. 971021493. O WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto para que daqui a pouquinho a gente possa ler e mandar pro ar. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Subeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Vamos lá então, como em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Paulistão, porque nesta quinta-feira 3 jogos encerraram a 4ª rodada da competição.
Vamos então aos resultados de mais uma rodada, fechamento de mais uma rodada do Campeonato Paulista. Jogando em Limeira, a Inter venceu o São Bernardo por 2-0. Em Ribeirão, o Botafogo derrotou o Santo André por 1-0. E em Novo Horizonte, o Novo Horizontino bateu o Ituano pelo placar de 2-0. Grupo A, a liderança do Santos com 9 pontos, a Portuguesa é a segunda colocada com 3. No grupo B, a liderança do Palmeiras com 10 pontos, a Ponte Preta ocupa a segunda colocação com 5. No grupo C, o Mirassol tem 6 pontos. Líder, a Inter, nesse momento, ocupa a segunda colocação com 4 pontos. E no grupo D, a liderança é do São Paulo com 10 pontos e o São Bernardo é o segundo colocado com 7. Atenção para a classificação geral. Esta classificação define mandos das fases seguintes e também os rebaixados. Neste momento, a melhor campanha é a do São Paulo, com 10 pontos, 4 jogos, 3 vitórias, 4 gols de saldo. O Palmeiras é o segundo com 10 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e 3 gols de saldo. A Ponte Preta nesse momento tem a 8ª melhor campanha com 5 pontos. O Guarani tem a 9ª melhor campanha com 4 pontos. Os 4 últimos, que nesse momento seriam rebaixados, Ituano com 3 pontos e o Santo André na lanterna com apenas 2 pontos ganhos. Lembrando que os times de Campinas voltam a campo neste fim de semana, ambos no domingo. O Guarani vai até a Vila pegar o Santos às 18 horas e a Ponte Preta recebe o São Bernardo às 8 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, estou aqui com o Gilberto Suf. Hoje está na ponta esquerda, lá todo positivo, pimpão. E está lá o nosso Danilo Capucci, que promete em 2025 fazer implante capilar. É uma promessa, vamos ver se ele cumpre na prática, né? Vamos aqui, meus amigos. Vocês sabem, eles tomam conta aqui do som, imagem e um monte de outros afazeres também aqui, tá bom? Bom dia, CH. Bom dia. É o Batata da Ardente Rio Preto. CH, o resultado da Ponte Preta no Canindé foi sensacional desde que domingo faço papel de casa e venço São Bernardo. Abraço e um excelente final de semana para todos. Manda um abraço especial para o magistral Edu Pinheiro. Será dado. Fala para o Batista que vou precisar fazer terapia. Por que será, hein? Porque uma voz altissonante fica repetindo na minha cabeça. Abre aspas. Sato pai, sato filho. Sato pai, sato filho. Pai e filho que comandam o aroma das ervas. Erivelton, abraços aromáticos. Um abraço para você também, viu, meu amigo? Foi muito bem, muito bem. Achei uma foto do Guarani de 98. Mostra para o Gleger. Vamos ver aqui. Meu Deus do céu. Não é possível que isso aqui seja o Gleger. O cara tá com um cabelo amarelo. Ah, eu vou... Isso aqui eu vou mandar pra ele, cara. Não é possível, cara, que ele tenha pintado o cabelo dessa cor. Deve ser o problema aqui da imagem. Gleger. Deixa eu ver quem tá aqui. Marcelo Souza, Sorley. Edinho Goiano. Tá aqui o Paulo Isidoro. O Dinei. Quem mais tá aqui? Barata. Giancarlo. Time forte, hein? 98, Guarani, Campeonato Paulista. Obrigado, Júlio Ferri. Como é? Tudo bem, aqui é o Carlos Oliveira. Falo aqui da praia. Tá ruim, hein? Tá mal, ele tá na Praia Grande lá, tranquilo. Vai, macaca! Mandou um abraço pro meu pai, Benê Oliveira. Tá dado, um abraço, Benê. Ponte Pretano do Iapoque ao Chuí. Abraço. Deixa eu ver aqui. Aguinaldo da Americana estava no brinco, não esqueço, quando esse time entrou pelos fundos do tobogã e ganhamos o derby 2-0.
Foi o melhor momento da minha vida. Nossa, ele mandou a mesma foto aqui. É um outro ouvinte e o cabelo tá amarelo. Que coisa horrorosa. Valeu. Você está sabendo sobre a vinda do Dudu do Atlético Paranaense? Que Dudu, hein? Manda aqui com detalhes que Dudu que é esse aqui para que a gente não faça... Não se engane e não fale besteira. 11h41 em Campinas, Gilberto. É hora da Ponte na Band. Ponte Preta, ele está chegando. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a jogar em casa, domingo às 8 da noite. Pega a equipe do São Bernardo. São Bernardo que ontem conheceu a primeira derrota e tomou os primeiros gols no campeonato, né? Então, é um adversário sim que pode ser batido pela Ponte Preta. Afinal de contas, também a Macaca vem embalada. Bela vitória, 2-0 sobre a Portuguesa na quarta-feira, resultado que colocou o time na zona de classificação dentro do grupo à próxima fase do Campeonato Paulista. Ponte Preta, que tem novidades fora de campo, ontem anunciou mais uma contratação. O centroavante Gabriel Novaes tem 24 anos, foi emprestado até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, revelado pelo São Paulo, passou por Red Bull Bragantino, Juventude, Goiás, futebol espanhol e agora chega para ser mais um homem ofensivo da Ponte Preta para a sequência do campeonato. Tomara, né, que ele possa render e marcar os gols que a torcida ponte pretana tanto espera para que ela possa conquistar aí posições ainda maiores dentro da competição. Ele vai preencher uma das 4 vagas restantes na lista A do Paulistão. Então, com a sua inscrição, vão restar 3 vagas na lista principal de inscrições para o campeonato. O técnico João Brigatti, CH, faz uma projeção, uma expectativa para a partida do próximo domingo diante do São Bernardo. Vamos ouvi-lo. Que a partida frente ao São Bernardo, em Campinas, será uma partida decisiva também para nós e que nós temos que ter a mesma atitude que tivemos hoje. Uma equipe junta, uma equipe coesa, uma equipe, literalmente, com todo respeito aqui, ralando a bunda no chão, para que a gente possa vislumbrar uma vitória frente ao São Bernardo. Claro que a gente fica ansioso, né, e curioso para saber qual vai ser a escalação da Ponte Preta. A dupla de zaga continua a mesma, Edson e Matheus Silva. No meio-campo, nós poderemos ter a entrada de um volante, ou ele vai reforçar com um esquema um pouco mais ofensivo, já que joga dentro de casa. Todas essas questões serão solucionadas assim que a escalação for divulgada, mas independente do time que vai a campo, a expectativa é de que o torcedor compareça, afinal a confiança está voltando, né? Depois da vitória contra a Portuguesa e principalmente que a Ponte Preta faça uma grande partida na noite de domingo, CH. Legal, respondendo aqui para o nosso querido ouvinte, deve ser o Dudu Scheidt. Deve ser, né? E se for ele, está contratado sim, jogador de 22 anos, defendeu o Operário, não é? Nas últimas temporadas com 6 gols em 25 jogos. Se for esse que você, meu querido ouvinte, deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui perguntando. É tanta mensagem, meu Deus do céu. É o Ademir Gonzalez. Um abraço, viu, Ademir? Se é o Dudu Scheidt, ele tá contratado, tá bom? Deixa eu continuar atendendo aqui. E mais detalhes sobre o Dudu. A Ponte comprou 50%. 20% ficou com o Atlético, 20% do Inter e 10% são, né, pertencem ao próprio jogador. Tá bom? É bom jogador. Esse eu conheço. Bom dia, não acredito que o Inter estaria atrás do Gé. O Inter tem atacantes de peso lá. Essa é uma notícia que surgiu, não é, nas últimas horas aí e não tem confirmação de nada, tá, gente? Tomar muito cuidado com esses balões de ensaio que algumas pessoas jogam na internet, tá? Parabéns aos jogadores da Ponte, correram com raça. Só acho que o Leonardo e o Ramon entraram... entregam mais técnica e toque de bola. Agora entendi. Abraços, Carlos Matozinho. Eu também acho. Mas o treinador, por algum motivo, tem insistido, em colocar os dois no banco. Eu, sinceramente, às vezes eu fico sem entender.
Mas como o trabalho está no começo, a gente tem que se adaptar e ainda ter calma antes de criticar. Deve ser parte física, não é? Deve ser parte física. De qualquer maneira, as próximas partidas vão dizer pra gente com toda certeza quem é o time titular, aqueles que vão ficar para uma segunda oportunidade. O Brigatti tá montando o time ainda, né? Então, esse final de semana vai ser outro grande pega, não é? Então, o Cléfor tá dizendo aqui, quando a Ponte contrata alguém é porque quer vender outro, sei lá. Bom dia, um grande abraço. Tem esse rumor aí do Felipinho, agora essa conversa do Gé. Complicado pro treinador também, hein? Todo dia chega uma informação, você não sabe quem sai, quem fica. Por enquanto todo mundo fica. E eu até quero falar sobre esse atleta que está chegando aí, que ontem eu tive obrigação efetivamente de acabar pesquisando, né, sobre o Gabriel Novaes. Eu não me lembrava de primeiro, assim, de relance. O atleta pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi campeão em 2019 pelo São Paulo na Taça São Paulo, foi artilheiro da taça e campeão contra o Vasco na final. E tem uma coisa, gente, assim, não acerta toda vez, mas a maioria dos jogadores que o Red Bull adquire, eles fazem uma pesquisa muito grande, comportamento, parte física, médica. E se o atleta foi adquirido pelo Red Bull, ele pode até nesse momento não jogar tanto, mas ele tem um grande potencial. Então, perguntaram muito pra gente, o que você acha? Eu acho que o Gabriel Novaes é um jogador que tem qualidade técnica para jogar. Se vai jogar depende de uma série de fatores. Agora, essa Ponte acertou, na minha modesta opinião. E sobre uma possível, o pessoal está insistindo aqui sobre a possível saída do Gé. Não tem nada, gente. E se tiver, a gente tá apurando. Mas não tem nada, absolutamente nada de concreto sobre saída deste e aquele. O jornal, um dos jornais lá principais de Fortaleza, que é O Povo, que tem muita credibilidade, noticiou que o Felipinho estaria indo para o Fortaleza. Estou colocando no condicional. E é um jornal de muita credibilidade. A Ponte não confirma. Então, só nos resta aguardar e torcer para que o melhor seja feito. E nesse momento, pro Paulistão, o melhor é o Felipinho ficar quieto em Campinas. Porque senão vai sair mais um jogador, já saiu o Amaral, do meio campo da Ponte, vai fazer muita falta. E no atual elenco, a não ser que contrate, no atual elenco nós não temos aí, pelo menos no meu entendimento, um jogador à altura para substituir. 11h49 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Acionando ele mais uma vez, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, agora falando do Guarani. Bugre joga domingo, 18 horas, na Vila Belmiro contra o Santos. Sequência do Campeonato Paulista em sua quinta rodada. Guarani que mais uma vez vai buscar a reabilitação, né? Acabou surpreendido, perdeu para o Mirassol 3-2 na quarta-feira no Brinco e precisa vencer novamente, até porque esta derrota para a equipe do Mirassol tirou o Guarani da zona de classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Guarani vem numa campanha bastante irregular, né, CH? Começou perdendo para o Corinthians, jogou bem, mas saiu derrotado. Depois um empate sem gols contra o São Bernardo. Uma vitória muito boa contra o Ituano, onde parecia que o time finalmente iria engrenar na competição, mas acabou perdendo esta para o Mirassol, que jogou um balde de água fria, pelo menos momentaneamente, nos ânimos bugrinos. Para a partida de domingo, CH, o Heitor vai continuar na lateral direita, Diogo Matheus ainda não está liberado, e o Chay deverá começar novamente no banco de reservas. Nós deveremos ter uma formação bastante parecida com aquela que jogou contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Então, um possível time do Guarani para o jogo de domingo, com o Douglas Borges no gol, Heitor, o Ryan, o Léo Santos e também o Mike. Meio campo formado por Anderson Leite, Camacho, Matheus Bueno. E à frente, no ataque, as presenças do Derek, do Bruno Mendes e também do Reinaldo. Esse é um possível time do Guarani para encarar o Santos. Claro que
muito mais do que formação, muito mais do que formatação tática do time, o que precisa é ter um comportamento diferente, né? Uma atenção diferente do Guarani, o que não foi visto, por exemplo, no segundo tempo contra o Mirassol, para que a equipe possa somar pontos contra o Santos e voltar a brigar pelas primeiras posições do grupo nesta primeira fase do Campeonato Paulista. As informações do Guarani aqui no Nossa Área. Legal, Vlad. Bom, eu nem preciso dizer que vai ser pedreiro o jogo do Guarani contra o Santos, né? Mas o time tem que dar uma resposta. Depois da papagaiada que foi apresentada diante do Mirassol, o mínimo que esse time tem que fazer é correr o dobro, né? Porque não foi legal. A apresentação, principalmente do segundo tempo, não foi legal. E seja com esse ou aquele jogador, o Guarani tem que dar uma resposta dentro do campo. E seu treinador também. O que aconteceu contra o Mirassol, que tem lá um time muito bom, né? Um time interessante, mas tem que dar resposta. Não é? O pessoal está muito chateado, a torcida tá brava e tá brava com razão. Joga bem contra o Ituano e joga mal contra o Mirassol. Essa instabilidade não pode acontecer, isso tem que acabar. O time tem que ter uma regularidade. Eu sei que o trabalho está no começo tudo, mas tem certas coisas aí que o loser tem que já está chegando o tempo das definições. Eu não comento aqui para ter razão, mas eu tenho algumas incertezas e tenho elas desde o começo do campeonato. São elas. A confiança ou não. Hoje eu não tenho confiança, eu posso mudar de opinião, na dupla de zaga. Eu não confio nesse meio campo. O Camacho é um jogador que eu quero assistir um pouco mais para não ser precipitado. Vamos esperar, não é? Mas o meio campo formado por Camacho, Anderson Leite e Bueno não está redondo. Joga um pouco bem, depois some, depois, para de correr. Não tá legal ainda, não tá encaixadinho. Não tá. Jogou bem contra o Ituano, mas é muito pouco. Vamos ver se contra o Santos tem um pouco mais de organização esse meio campo. Então o Santos está bem no campeonato, está conseguindo bons resultados. O Carille está fazendo um trabalho, está no começo também. Mas o Guarani vai ter muitas dificuldades na Vila, onde o Santos é o favorito. E como eu não comentei do jogo da Ponte contra o São Bernardo, especificamente da partida de domingo, eu também quero dizer que é uma pedreira gigantesca. O São Bernardo tem um time normal, mas é um time muito bem treinado. Então a Ponte também vai ter que jogar muito futebol para poder efetivamente conseguir, mesmo dentro de casa, né, um resultado positivo. O Santos tem 9 pontos em 4 jogos, não é? E o São Bernardo tem 7 pontos em 4 jogos. Não preciso dizer que realmente a coisa é bem complicada para os dois times. Mais dois aqui. Se perde para o Santos, o loser cai. Informação, Mauro Planalto. Eu não tenho essa informação, mas está registrado, Paulo. O Guarani não conseguiu jogar os 2 tempos contra o Mirassol, devido à alta pegada do jogo. Rogério Bugrino, eu falei isso na transmissão. Não é? O time cansou. Já no primeiro tempo já estava cansado. E aqui o nosso queridíssimo Fábio, ele está dizendo que o meio campo não é bom e o Ryan também precisa melhorar. 11h54 em Campinas. Nossa Área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19-3776-2400. Acesse sudeletro.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Inter de Limeira ontem, quinta-feira, jogando no estádio Limeirão diante do São Bernardo por 2-0. Foi a primeira vitória do time de Limeira e a primeira derrota do São Bernardo. A Inter de Max Walef, Felipe Albuquerque, depois JP Galvão, Diego Jussani, Maurício Zé Mário, Emerson Santos, depois Gustavo Bochecha e ainda a presença de Lima, Lucas Bochecha, depois Cauê, Everton Brito, depois Albano, Quirino e Juninho, depois Andrei. A equipe do técnico Júnior Rocha. Já o São Bernardo, Bernô, de Alex Alves, Vitor Ricardo, depois Hugo, Helder, Pedro e Arthur Henrique, Wesley Dias, Lucas Lima, depois Matheus Regis e Robson, depois Cauã, Lucas Tocantins, depois Kaique, Matheus Martins e Silvinho, depois João Carlos, a equipe do técnico Márcio Zanardi. Os gols do jogo, Gustavo Bochecha aos 11 minutos e Juninho aos 14, ambos no primeiro tempo. Arbitragem de Fabiano Monteiro dos Santos para um público de 1.997 torcedores e uma renda de quase R$50 mil. Jogo realizado no estádio Major José Levi Sobrinho em Limeira, vitória da Inter 2-0 diante do São Bernardo, quarta rodada do Paulistão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana. E na segunda a gente vai voltar com toda certeza às 11h30 da manhã na segundona para trazer para você o melhor do esporte de Campinas com mais uma edição do Nossa Área. Continue aqui conosco. Vem aí o Nossa Área edição nacional. Até lá. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio